E como nós, a natureza humana, carnal também está em nós. Temos o pior do homem também em cada um de nós, porque ninguém é melhor do que ninguém. Mas aqueles que se entregam a Deus recebem o melhor de Deus, que é o seu Santo Espírito. E esse Espírito move em nós toda a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Amados, vamos abrir a palavra de Deus em 1 João, capítulo 3, versículo 8. 1 João é a epístola, não confunda com o Evangelho. Já é lá quase em Apocalipse. Para facilitar quem é menos acostumado em manipular a Bíblia, você vai lá no final, acha Apocalipse, aí vem voltando. Quando você voltar, você vai passar Judas, aí você vai vir 3 João, 2 João, 1 João. 1 João 3:8. Primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 8. Quem foi encontrando, glorifica a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu peço que os amados irmãos fiquem atentos à palavra, busquem, tentem ao máximo não se distrair, tá certo? Porque a mensagem é sobre pecado, né? E a nossa carne não gosta não. Então, qualquer distração que nos venha nos desviar sobre a mensagem, nós vamos deixar de absorver alguma coisa importante. Então, esteja focado. Amém? Se alguém ainda não encontrou, diga misericórdia. Todos acharam? Vamos ler. Primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 8. Espero que os nossos ouvintes das rádios Livres para Adorar e Profetizando as Nações estejam também nos acompanhando neste momento. Vamos ler. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama ao seu irmão. Versículo 14. Vá para o 14 agora. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Diga aí para o seu irmão que está no seu lado: quem não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e ver o seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra e nem de língua, mas de fato e de verdade. Amém? Podeis sentar, amados. Vamos glorificar o Senhor pela palavra de Deus? Glória a Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, Senhor, exaltamos e agradecemos o Teu nome. Damos glória, Senhor, pela oportunidade que temos de estar na Tua casa, para Te adorar e sermos alimentados com a Tua palavra, Senhor. Pedimos nesse momento, Pai, que Tu venha abrir o nosso entendimento, Pai, quebrantar, Senhor, o nosso espírito e o nosso coração, para que possamos receber completamente a Tua palavra, e que a Tua palavra seja alimento, que a Tua palavra seja cura, que a Tua palavra seja libertação, restauração, provisão e justiça para todos aqueles, Senhor, que têm fome e sede de Ti, ó Pai. Move em nós a Tua vontade, Senhor, e desfaz toda obra da carne e toda obra do inimigo, pelo poder da Tua palavra e do Teu Santo Espírito.
Amém. Glória a Deus. Aquele que pratica pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Nós somos chamados de cristãos, não é verdade? E já falamos aqui, até em um contexto um pouco mais profundo, mais preciso, da origem da palavra cristão, que hoje resumiu-se a palavra cristão a dizer que é o imitador de Cristo. Mas a gente já falou aqui, né, da origem, de quando surgiu, que foi lá em Antioquia, a primeira vez que a igreja foi chamada de cristão, porque até então eles mesmos chamavam eles mesmos de os do caminho. Mas foram aqueles que criticavam, se opunham aos do caminho, aos seguidores de Jesus, né, que colocou esse nome de cristãos. Era um termo pejorativo na época. Mas se Jesus pegou a cruz, que era símbolo de condenação, de maldição, e transformou no altar de sacrifício símbolo de vida e vida em abundância, os cristãos pegaram esse termo pejorativo cristão, tomaram posse para si, se ressignificaram e tornaram aquilo a sua identidade. Sim, somos pequenos cristos, sim. Não adianta vocês quererem nos reduzir. Qualquer comparação que vocês fizerem com Cristo, louvamos a Deus por isso. E da mesma forma que um cristão ele é um imitador de Cristo, um seguidor de Cristo, ou na etimologia mais precisa da palavra, um cristinho, um pequeno Cristo, né? Um Cristo pequeno, ou seja, como se fosse uma réplica, como se fosse uma imitação. Essa semelhança que temos com Cristo não é a aparência do meu rosto, nem do jeito de eu me vestir. Essa semelhança que nós temos é o quê? São as nossas palavras e as nossas ações, também chamados de os frutos que produzimos. São os frutos que produzimos que nos assemelha a Jesus, que nos torna cristãos. Assim também, se os nossos frutos não se assemelham com Cristo, mas se assemelham com o inimigo, logo não somos de Cristo, somos do inimigo. Todos gostam de dizer que são filhos de Deus. Todo mundo é filho de Deus. A palavra fala que nem todo mundo é filho de Deus. Nem todo mundo é filho de Deus. Primeiro capítulo do Evangelho de João fala que os filhos de Deus são aqueles que aceitam Jesus como Salvador das suas vidas. Ele diz que ele tem o poder de fazer filhos de Deus tantos quantos aqueles que creem em seu nome, né? Ou seja, somos filhos por adoção, por causa do sangue de Jesus, a nossa fé depositada nele. Mas uma fé verdadeira não é só de palavra. Uma fé verdadeira, ela é sinalizada por uma transformação de vida. E é isso que está se tornando cada vez mais raro dentro da igreja. Você identificar essa transformação de vida que era algo muito comum até uns 20, 30 anos atrás. Acontece que a igreja cresceu muito em números, mas em qualidade ela não melhorou nada e talvez tenha até regredido em qualidade. Era muito evidente a transformação de vida de uma pessoa que tinha um encontro com Deus e rapidamente ela abandonava as suas práticas antigas, suas práticas que não edificavam, seus vícios, suas condutas imorais, e rapidamente era identificada, reconhecida como uma nova criatura, como um indivíduo novo, que o seu testemunho de vida surpreende todo aquele que o conheceu antes de conhecer Jesus. Eu tenho o testemunho do meu pai, pastor Humberto, da minha mãe, pastora Rosângela, que há 32 anos atrás entregaram suas vidas ao Senhor. E todos que são aqui da igreja já devem ter ouvido em abundância os relatos que o meu pai dava aqui da sua época, quando ele era no mundo. Ele dizia que quando ele era do mundo, ele deve ter bebido uma piscina de cachaça, de tanto que ele bebeu. Meu pai era alcoólatra, meu pai era fumante, meu pai era uma pessoa que não contribuía dentro de casa, que deixava todo o peso da responsabilidade com a pastora Rosângela. Mas quando Deus
encontrou o meu pai se abriu para receber o Senhor por meio das orações, das intercessões da minha mãe, que foi a primeira a buscar o Senhor, a transformação foi radical. Foi radical a transformação do meu pai. Aquele homem que eu tinha medo do meu pai. Eu via ele 1 a 2 vezes no mês. Quando eu via ele estava bêbado, então eu tinha medo. De repente virou o meu exemplo, virou o meu melhor amigo e logo depois virou o meu pastor. Glória a Deus por isso. E muitas coisas eu aprendi com ele. Transformação foi radical. Como alguns de vocês que estão presentes aqui, transformação também foi radical. Isso é o quê? Isso é a evidência do Espírito Santo trabalhando na nossa vida. Mas quantos já não estão há 10, 20 anos no caminho e a gente não vê transformação? E a gente não vê mudança? E muitas vezes a gente vê até regressão. Às vezes a gente vê até regressão em certos pontos. Porque quando a pessoa perde o primeiro amor, quando ela se esfria, ela se torna uma pessoa mais rígida, mais dura, e às vezes ela se torna até pior do que o que ela estava antes de ter conhecido o Senhor. Não é verdade, igreja? Então, é muito fácil dizer, todo mundo é filho de Deus, mas a palavra nos fala, não, nem todo mundo é filho de Deus. Versículo 9: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. A palavra não está dizendo aqui que quem é de Deus nunca vai pecar. Não é isso que está dizendo. Nós estamos na carne e ainda estamos no mundo, mas em nós é para habitar, deveria habitar o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus nos orienta, nos consola, nos dá força para resistir às nossas fraquezas. Não apenas nos dá força de conquistar as nossas metas, de realizar os nossos sonhos. Como muitos pegam aquela passagem para dizer, tudo posso naquele que me fortalece, para achar que essa capacidade que temos no Senhor é a capacidade de alcançar as nossas metas, os nossos sonhos, as nossas conquistas. Quando ele fala, tudo posso naquele que me fortalece, ele está dizendo, eu posso resistir às minhas fraquezas, eu posso resistir ao meu pecado, eu posso resistir às ciladas do inimigo. É isso que ele está falando nesta passagem. Eu posso resistir às investidas do inimigo contra a minha vida. Não é a minha capacidade de enriquecer, de prosperar, de ser glorificado, reconhecido. Amém, igreja? Então, não significa a passagem que nós nunca vamos pecar. Estamos no corpo carnal ainda, esse corpo ainda não foi transformado. Que a palavra nos diz que quando o Senhor Jesus voltar para nos buscar, este corpo carnal será revestido de imortalidade. O que é carnal será revestido de imortalidade. O que é corruptível será revestido de incorruptibilidade. O corpo vai ser transformado em um corpo espiritual semelhante ao dos anjos. E ainda estamos aqui na terra, que a palavra nos fala em pelo menos 3 passagens, que o príncipe deste mundo é Satanás, que o Deus deste século é Satanás, e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, nós não estamos num lugar que nos ama, nós estamos peregrinando em terra hostil às nossas vidas. Somos estrangeiros nessa terra, igreja. Esse é o nosso deserto. Israel passou 40 anos naquele deserto para alcançar a terra prometida, Canaã. Nós vamos passar aqui 80, 70, 90 anos caminhando nesse deserto aqui, mas a nossa terra prometida é muito melhor do que Canaã. A nossa terra prometida, igreja, é a Nova Jerusalém, aquela cidade de ouro e pedras preciosas que vai descer do céu, onde nós vamos habitar. E eu quero saber se alguém quer habitar nessa cidade aqui, em ruas de ouro, em muros de jaspe, de pedras preciosas, em infinitos campos verdejantes, onde a palavra fala que o boi e o leão pastarão juntos. Já pensou você chegar e fazer um carinhozinho no leão? Já pensou? Até a natureza das coisas vai mudar, porque até os céus e a terra serão refeitos, pois vi Deus fazer novos céus e nova terra.
Tudo. Eu já vi ateus questionando qual é o propósito de se ter uma vida eterna. Deve ser muito chato, deve ser muito entediante. Eles devem achar isso considerando que as coisas vão permanecer como estão. As nossas mesmas angústias, as nossas mesmas ansiedades, as nossas mesmas fraquezas, as invejas, as contendas. Esse fato de que a gente gosta muito de uma coisa, mas depois que você consome muito aquilo, daqui a pouco você enjoou. Você enjoou. Até a sua comida favorita, se você comer todo dia, você vai enjoar. Natureza carnal. Natureza carnal. Mas no céu, tudo isso vai ser desfeito. O propósito inicial de Deus para a sua criação vai ser completamente restaurado. Vai ser um lugar apenas de alegria e gozo, igreja. Um lugar onde não haverá nem choro e nem dor, nem memória das coisas ruins. Não haverá. Esse é o lugar onde nós vamos habitar, igreja. O lugar onde o tempo todo vai ser um banquete, o tempo todo vai ser uma festa. A palavra fala que não haverá nem noite, porque a glória do Senhor brilhará dia e noite. A glória do Senhor será o sol. Ela iluminará toda a nova criação. É até difícil a gente conseguir conceber, com a limitação da nossa imaginação, do que vai ser a glória de Deus. Mas esses medos que a gente sente, essas ansiedades, as frustrações, as tristezas, esse desejo de você querer alcançar seus objetivos e se sentir incapaz de alcançar os seus objetivos, ou achar que eles estão distantes demais, tudo isso vai passar, igreja. Você pode lembrar aí o seu melhor dia na sua vida, o dia que você se sentiu mais alegre, sei lá, um pai, uma mãe, no dia que viu nascer o primeiro filho, ou no dia do seu casamento, uma festa de aniversário que você foi surpreendido pelo amor, o carinho dos seus irmãos, dos seus amigos, ou aquele dia que você adquiriu aquele emprego que você tanto desejava, ou a aprovação na faculdade, qualquer coisa que você tenha experimentado, ou naquele dia que você se declarou que amava alguém e a pessoa disse para você que te amava de volta. Todas essas experiências de alegria que você viveu, igreja, por mais que tenham sido boas, nada disso se compara com a glória que ainda há de vir. Você não experimentou nada ainda da graça de Deus, igreja. O que você experimentou foi o pouco que Deus nos permite receber, para que tenhamos força de resistir até a plenitude da sua glória. E é essa que eu quero alcançar. Quem quer alcançar a plenitude da glória de Deus? Oh, aleluia! Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque ele é nascido de Deus. E nisto são manifestos, olha só, os filhos de Deus e os filhos de quem? Os filhos do diabo. Nem todo mundo é filho de Deus. Tem muito filho do diabo por aí. Filho do diabo mentindo, caluniando, enganando, maquinando o mal dos outros, destruindo famílias, desfazendo amizades. Tem muito filho do diabo aí, igreja. E quando a gente tem um pouco de chão nessa caminhada, e a gente para observar o mundo, a gente percebe como eles estão dominando. Como eles estão dominando. As transformações que o mundo está sofrendo demonstram como eles estão dominando. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Olha só, quem passou da morte para a vida é quem? Quem ama os irmãos. Quem ama os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. É forte, igreja. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós.
devemos então dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos neste mundo e vir o seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Não amemos falsamente, só de aparência não, só para aparecer, só para mostrar para os outros, olha como eu sou bom, olha como eu ajudo. Amemos de verdade, de fato e de verdade. O amor de verdade, ele se manifesta, igreja, não em palavras, mas em ações. E a maior expressão de amor que pode existir, igreja, é o perdão. Porque tem pessoas, que ama para ajudar. Ajuda no que necessitar, ajuda. Tem pessoas que estão ali sempre para dar um bom conselho. Tem pessoas que são companheiras. Mas isso enquanto não existe um problema entre as duas pessoas. No momento em que se levanta um problema entre as duas pessoas por causa de uma seta maligna, uma armadilha do inimigo que é lançada para abalar a comunhão dos irmãos, dos familiares, quando isso acontece, aí os corações se endurecem, se fecham, o orgulho se manifesta, e é aí que a gente realmente é provado no amor. É aí onde a gente verdadeiramente é provado no amor. Se a gente tem capacidade de superar essa diferença, esse ressentimento, esse desentendimento, de superar isso, fazer o amor prevalecer, ser mais forte do que essa diferença, do que esse episódio que afetou a comunhão entre duas pessoas ou mais, vencer isso e deixar que o perdão seja estabelecido entre as duas pessoas. É aí onde se manifesta o amor em excelência. É nesse momento em que é manifesto. Cristo deu a sua vida por nós, devemos então dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Quem tem se doado aí? A gente sabe, igreja, que no nosso meio, na igreja, na família, nos amigos, tem sempre aquele que parece até que Deus colocou na nossa vida para nos provar, para nos testar, para testar a nossa paciência, para testar o nosso amor, o nosso perdão, para testar qual é o limite que nós amamos, que nós perdoamos e que nós podemos ajudar. É ou não é verdade, pastora? A gente tem um bem pertinho, né? A gente tem um bem pertinho. Acho que eu tenho a plena certeza assim, que todos devem ter alguém na sua vida que parece até que Deus colocou ali para lhe testar. Todos devem ter. Irmão Valdir, uns irmãos assim que 11 horas da noite vai bater na porta do irmão pedindo oração, né? Para libertação. O irmão morrendo de sono, nem adiantou ainda. Ter que orar 30, 40 minutos numa pessoa manifestando aquele peso, mas aí a pessoa não quer se converter, quer a oração para dormir bem, vai passar o dia seguinte bem, vai dormir bem, vai acordar bem, vai trabalhar bem, até a próxima vez que vai cair, o inimigo vai voltar, e ela vai lá, irmão, ora por mim. Mas aí não quer vir para os cultos, não ouve a palavra de Deus, vai passear em vez de orar, não lê a palavra, não aconselha e educa bem os filhos. Mas quando o negócio aperta, corre para o irmão e pede oração. E nós, se a gente negar uma oração, fica difícil. Mas o negócio é estreito, né, irmão? O negócio é estreito. A gente não pode negar uma oração, mas o negócio é estreito. Quem é de intercessão sabe que quando você ora por uma causa pesada, parece que arrancaram um pedaço seu. Parece que foi tirado um pedaço seu. Amados, devemos doar-nos uns aos outros. E nós temos que analisar nós mesmos, cada um de nós. Não é porque você já fez alguma coisa por alguém que você está livre de qualquer exortação, de qualquer conselho. Porque
quem está limpo se limpe mais, e quem está em pé cuide para que não caia. Não é isso que a palavra nos fala? Nós hoje podemos estar firmados, bem, podemos estar, mas as provas um dia vai vir, e elas não deixam de vir. As provas não deixam de vir, e nós temos que vigiar todos os dias para que nenhuma delas venha fazer com que nós venhamos parar no caminho, retroceder ou cair. Nenhuma delas. Então temos que ter humildade todos os dias para receber a palavra. Tem pessoas que ouvem a palavra de Deus e ficam pensando: isso aqui fulano de tal devia estar ouvindo. Quem devia estar ouvindo é quem está aqui neste lugar. Foi Deus que trouxe você aqui neste lugar. Então quem devia estar ouvindo era você e era eu que devia estar ouvindo a mensagem. Outros deviam estar ouvindo, talvez, certamente, não ouviram a voz de Deus. O coração não estava centrado nas coisas do Senhor, mas estavam centrados em distrações e vaidades, né? Mas quem Deus trouxe a este lugar foi eu e foi você aqui essa noite. Então a mensagem é para mim, é para você. Talvez ela não sirva para você hoje, mas se você guardar essa semente plantada no teu coração, igreja, no dia que tu precisar dessa mensagem, tu vai lembrar dela e vai se apossar desse alimento e dessa força na tua vida. Porque as palavras do Senhor não voltam para Ele vazias. Ela prospera naquilo que Ele a designou. Amém? Então, temos que parar para analisar nós mesmos. Será que eu sou aquele que se doa, ou será que eu sou aquele que só cobra? Será que é aquele que estou me doando, ajudando, fazendo a diferença, ou sou aquele que só cobra dos outros, só fico julgando o trabalho dos outros, criticando o trabalho dos outros? Quando um irmão falha, eu sou o primeiro, ou o segundo, ou o terceiro a estar lá dizendo: ó, o irmão falhou, o irmão deslizou aqui. Ou será que eu sou aquele que vai lá ajudar, vai lá ver: ixi, o irmão não conseguiu corresponder, vamos ver se o irmão está precisando de ajuda, vamos lá ajudar. Pode ser que o irmão esteja sobrecarregado, cansado, vamos lá ver o que é que ele precisa. Porque muitos são aqueles que só cobram, igreja, que só cobram, muitos são. Mas a maioria de nós tem que ser aqueles que se doa, porque aí sim a igreja faz a diferença. Sempre vai ter aqueles que só cobram, que só suga, sempre vai ter esses, porque esses também são instrumentos para trabalhar em nós o que nós podemos fazer para o Senhor. Sempre vai ter, mas é importante que aqueles que procuram e desejam pelo Senhor estejam totalmente entregues a Ele, para permitir que Ele venha trabalhar em nossas vidas. E Deus não quer que nós venhamos permanecer estagnados na nossa caminhada, apenas ocupando o lugar de um banco por 5, 10, 15, 20 anos, sem ter feito nada por nenhum irmão, sem ter colaborado em nada na congregação. Certamente Deus quer que nós venhamos crescer, que nós venhamos amadurecer. Certamente Deus deseja isso de nós. Eu espero que eu consiga entregar a mensagem inteira essa noite, porque senão acho que vai quebrar o que era necessário ser entregue. Então, Senhor, também trabalha em mim as minhas palavras, né? Porque eu sou prolixo. Trabalhe as minhas palavras, Senhor, para que eu possa entregar a mensagem até a conclusão, em nome de Jesus, Senhor. Glória a Deus. Todo pecado, igreja, ele apresenta um grave risco para a nossa vida espiritual. A gente sabe, a gente já ouviu falar: não existe esse negócio de pecadinho, de pecadão. Quem já ouviu isso aqui? Levanta a mão. Quem já ouviu que não existe esse negócio de pecadinho, pecadão? A gente fala isso, igreja, que é para que a gente nenhum de nós sejamos negligentes quanto ao pecado, quanto a pecado nenhum. Mas a palavra nos apresenta que existe algumas diferenças na gravidade e no risco de determinados pecados, né? Eu já ministrei aqui umas 2 vezes, acho que a última vez nem faz muito tempo, sobre pecado, iniquidade, abominação e aquilo que não há perdão. Né? Existem 3 pecados que a palavra nos fala que não há perdão, mas existe o pecado, existe aquilo que é chamado de iniquidade, existe aquilo que é chamado de abominação. E eu sei de ter alguns exemplos, só para pincelar rapidamente, né? Abominação, a palavra cita naquele provérbio que diz que 6 coisas aborrece a Deus, mas a 7ª a sua alma abomina.
Aí ele fala as coisas que aborrecem a Deus, né? Olhos altivos, pessoas que proferem juramentos mentirosos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha que dá falso testemunho. O que mais, meu Deus? Coração que trama planos iníquos, né? E aí a última, a sétima, que é a mais grave delas, ele fala: e aquele que promove discórdia entre irmãos. Isso Deus abomina. Então é bem claro que dentre essas 7 pecados que é citado, é situado que este último está em grau de gravidade maior do que os outros mencionados, né? A iniquidade também foi explicada aqui. A iniquidade é quando você entra em conformidade com o pecado. É quando você aceita o pecado como algo normal. Quando você não luta mais com ele. São pessoas que pecam e se orgulham do pecado. Ela acha bom porque fez mal para alguém, ou porque traiu alguém. Ela tem orgulho, ela se sentiu bem com aquilo. Não podemos nos sentir bem com o pecado. Podemos até cometer deslizes, cometer pecados, mas o Espírito Santo, se ele está em nós, ele vai gerar um peso na consciência em relação àquilo, até que alcancemos o perdão, que o Senhor nos perdoa se verdadeiramente nos arrependemos, né? Até alcançar, esse pesar vai permanecer em nós, porque esse pesar, o lamento, é o primeiro passo do arrependimento. Ele começa no lamento e termina na mudança de atitude, né? E aí sim você fica livre da condenação do pecado. Mas aquele que se alegra, como eu já vi até crente falar: eu não me arrependo de nada que eu fiz, eu só me arrependo do que eu deixei de fazer. Ou seja, não reconhece nenhuma falha e ainda admite que queria ter errado mais, né? Isso é iniquidade. E também a palavra fala que toda injustiça é iniquidade. Toda injustiça é iniquidade. E já expliquei, injustiça não é só o juiz que promove uma sentença equivocada, não. A injustiça é falar uma mentira. A injustiça é promover uma fofoca. A injustiça é tirar vantagem sobre uma pessoa indevida. Toda injustiça é iniquidade. E o que não há perdão, né? A blasfêmia contra o Espírito Santo, a apostasia e a falta de perdão, né? Aquele que não perdoa não recebe perdão também. O Senhor Jesus já nos ensina na oração do Pai Nosso para perdoarmos os nossos devedores, assim, para que Deus perdoe as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos ofenderam, né? Então, sem quem não perdoa, não recebe também o perdão. Mas apesar de haver essas graduações, né, de gravidade do pecado, iniquidade, abominação e aquilo que não há perdão, independente disso, igreja, todo pecado, absolutamente todo pecado, representa um grave risco para a nossa vida espiritual. Porque o pecado, ele é algo que se espalha, que se alastra. Ele é como aquela ferrugem que está lá no teu carro, que se você não cuidar, ela vai tomar a lataria inteira. Você pode olhar aqui para as janelas, aqui a maresia da Praia do Futuro é a segunda mais forte do mundo. Então, tudo que é de metal aqui, de aço, sofre muitos efeitos da maresia. Se você for olhar ali na janela, principalmente do lado de fora, que tem mais exposição à maresia, você vai ver a ferrugem comendo as janelas. Você vai ver. O pecado é tipo essa ferrugem que vai nos corroendo. Se nós não cortarmos, se nós não cuidarmos, ela vai nos apodrecer por completo. É como você pegar uma cesta de frutas e colocar uma podre no meio. As maduras não vai tornar a podre madura. Pelo contrário, a podre vai espalhar a sua podridão em volta. Vai tornar tudo que está em volta podre. Então, se nós não removermos qualquer conduta e prática pecaminosa das nossas vidas, ela vai se espalhar até afetar a nossa vida por completo. Então, todo pecado
independente da gravidade, representa um grave risco à nossa vida espiritual se nós formos negligentes quanto a ele. Todo pecado. A gente ouve relato de pessoas, até mesmo pastores, a gente vê de famosos, de pessoas falando, por exemplo, a respeito da pornografia. Começou vendo uma foto, uma imagem, daqui a pouco não conseguia ter relação com a esposa, em compensação não tinha relação com a esposa, mas estava o tempo todo consumindo pornografia e se autossatisfazendo, o tempo inteiro. Uma coisa que no começo não foi tratada, se transformou num grande problema que chega a afetar até a vida profissional, porque a pessoa está trabalhando e está pensando, lembrando das imagens das coisas que visualizou. Tudo que é relacionado ao pecado e somos negligentes e não tratamos devidamente para tirar ele da nossa vida, ele vai se espalhando até tomar conta de toda a nossa vida. E isso é em relação a tudo, igreja. Em relação à dureza de coração, à falta de perdão, é em relação ao orgulho, à vaidade, é em relação a pessoas impulsivas, passionais, que fazem tudo no calor do momento, que não esperam as coisas se acalmarem antes de agir, antes de decidir. Tudo ele vai tomando espaço na sua vida até que não reste nada se você não cuidar. Porém, tem alguns pecados que eles ficam mais enraizados, eles ficam mais profundos na nossa vida, e por isso eles são mais difíceis de lidar e de se libertar. Alguns eles ficam mais presos, são aqueles pecados que estão relacionados à nossa personalidade, aquilo que já se prendeu à nossa personalidade. Esse é mais difícil de trabalhar. Isso é mais difícil. Algumas pessoas às vezes bate o olho em você, vai olhar para a sua roupa, vai olhar para o seu cabelo, vai olhar para o seu jeito de andar, o seu jeito de falar, e já vai deduzir 1001 coisas ao seu respeito. Vai tentar deduzir se você é um bom marido, um bom esposo, um bom filho, um bom trabalhador, se você é uma pessoa recatada, ou se você é uma pessoa que puxa muito para a sensualidade. Só de olhar em você ela vai. Mas aquilo que é do nosso exterior é facilmente mudado. Uma mulher quiser, troca a cor do cabelo, o comprimento do cabelo, a cor da unha, a roupa que veste, o comprimento da saia. Isso daí é muito fácil de ser arrumado. Agora aquilo que está dentro de nós, igreja, aí isso sim é difícil. Tem pessoas que por fora, aquilo que a palavra nos fala, que como Jesus diz, são sepulcros caiados, por fora são bonitos, né? O que é um sepulcro caiado? Sepulcro é o quê? É um túmulo. É um túmulo, é a casa de um defunto. É onde está enterrado, ali guardado, um corpo putrefato. Ou seja, dentro tem o que? Tem morte e podridão. Mas por fora, eles pintam de cal, bem branquinho, por isso caiado. Caiado é pintado de cal. Por fora, pintado bem branquinho, bem limpinho. Quando bate a luz do sol, chega a reluz. Mas por dentro, é morte e podridão. É muito fácil a pessoa ter uma aparência de piedade, uma aparência de castidade, mas por dentro está cheio de ódio, de rancores, de julgamentos, de apontamentos. O que está por fora é muito fácil de ser manipulado. Agora tem coisas que estão dentro de nós que isso é difícil de lidar. E uma das funções do pastor, uma das nossas funções é facilitar a compreensão para a igreja daquilo que Deus nos orienta por meio da sua palavra. Os jovens costumam ter muita dificuldade com a leitura da palavra. Já ouvi muitas vezes que diz, pastor, eu leio, mas não entendo quase nada. Pastor, me explica essa passagem, me explica aquilo ali. Pastor, por isso que essa Bíblia, a nova linguagem, né, a nova tradução da linguagem de hoje, né, NVI é a nova versão internacional. Nova tradução, NTLH, né? Tá ficando muito
popular hoje em dia, né? Porque é uma tradução mais acessível, com uma compreensão melhor, uma escolha melhor de palavras, mais comuns no nosso cotidiano. Apesar de que eu não gosto dessa tradução, vou até falar para a igreja, não gosto dessa tradução, viu? É bom para quem está começando, para se habituar, mas não se acomode com essa tradução, porque ela não mantém a estrutura textual original. Ela quebra a estrutura do texto, ela tira a profundidade da mensagem para facilitar o texto, tá certo? Então, depois de um certo tempo, procure uma tradução mais tradicional, né? Uma NVI, uma ARA, uma ACR, tá certo? Procure uma tradução, uma King James, tá certo? Procure uma tradução um pouco mais tradicional, que não quebra a estrutura do texto, tá bom, igreja? É uma recomendação que eu falo. Então, uma das nossas funções é facilitar a compreensão dos ensinamentos de Deus por meio da sua palavra à igreja, porque para muitos é difícil, alguns têm facilidade. Talvez entre vocês aqui existam futuros pregadores que já conseguiram um nível de compreensão e uma facilidade de transmissão da mensagem que o Senhor esteja trabalhando nesse momento para ministrar, para pregar a palavra de Deus. Talvez o Paulo ali, por exemplo, que é uma criança de 9 anos de idade, mas que com 9 anos de idade a gente já enxerga muito do Espírito Santo agindo na vida dele, né? O irmão Valdir, com 7 anos de caminhada, já é um pregador, já é um evangelista, já está à frente da casa de oração, com 7 anos de caminhada com o Senhor, né? Então, alguns de nós conseguimos compreender e ter a facilidade de levar a mensagem. E o nosso papel, viu, pregadores, futuros pregadores, diáconos, o nosso papel é facilitar a mensagem para que a igreja venha receber. O nosso papel não é demonstrar conhecimento. O nosso papel é exatamente que nós viemos facilitar o que está aqui, para que a igreja venha compreender e, além de compreender, saber aplicar na sua vida essas mensagens, para que essa palavra se torne algo que seja praticável na vida de cada um de nós, tá certo? Então, por isso, às vezes eu fico conversando com a pastora, porque quando a gente tem muito tempo de caminhada, igreja, a gente quer ir um pouco mais profundo, né, pastora? A gente quer trazer umas mensagens mais profundas, a gente quer trazer umas coisas mais elaboradas, e às vezes a pastora vem conversar comigo e diz: pastor, eu quero levar essa mensagem assim para a igreja. Eu digo: mãe, eu acho que a igreja não está preparada para uma mensagem dessa. Eu acho que muitos irmãos não vão compreender, pode ser que confunda mais do que esclareça. Então, tem muita coisa que a gente gostaria de trazer aqui, que é mais profundo, né? Mas para alguns seja um alimento denso demais, porque alguns ainda estão no leite, outros já estão no mingau, no pão e no vinho, mas alguns ainda estão no leite. Então, para aqueles que ainda estão no leite, pode ser que a mensagem venha trazer confusão na mente. Então, o nosso papel é tentar facilitar essa compreensão. E uma das coisas que nos facilita a compreensão, além da leitura da palavra, é exatamente conversar, discutir com outros irmãos, com outros pastores, porque Deus não revela tudo a uma pessoa só. Às vezes Deus revela um pouquinho aqui para mim, me entregou de um jeito, aí revela um pouco mais ali para a pastora, um pouco mais para o pastor Fabiano, um pouco mais para o diácono Sérgio, né? Entrega ali um pouco mais para o diácono de Assis, e quando a gente conversa, a gente faz esse compartilhamento de revelações, né? A gente lança um pouco do alimento e recebe um pouco do alimento, e a gente vai se alimentando mutuamente. A melhor coisa que tem, igreja, uma das melhores coisas que tem na nossa vida é a gente parar um pouco para sentar e conversar sobre as maravilhas de Deus e a sua palavra. Você conversar assim: vamos comer, vamos fazer um almoço, vamos fazer um jantar, mas vamos conversar, não vamos falar sobre política, não vamos falar sobre notícias, vamos falar sobre Deus, vamos falar sobre o que Deus está fazendo e fez na tua vida, vamos falar sobre o que Deus falou comigo nessa palavra, nessa passagem aqui, vamos aqui nos alimentar, acrescentar aqui a vida um do outro. Igreja, isso também é igreja, isso também é igreja. Você pode transformar a sua casa numa igreja, você pode transformar a sua casa numa igreja, se a sua casa for um ambiente que se reúne para engrandecer a Deus
e as pessoas que estão ali se alimentar da sua palavra. Glória a Deus. Era assim no começo. As pessoas se reuniam. A primeira igreja mencionada na palavra de Deus ficava na casa de Priscila e Áquila. A primeira igreja mencionada na palavra de Deus ficava na casa de Priscila e Áquila. Era lá na residência deles. Se reuniam ali escondidos em certos horários. Devia ser poucos irmãos, né? A casa devia ser uma casa humilde. Devia tentar fazer uma organização para que todos pudessem participar dessa comunhão. Começou assim, começou nas residências, e à medida que a igreja foi ganhando força, ela conseguiu se institucionalizar, né? Mas o começo, a igreja primitiva era no lar, na casa de cada um. Diz: o culto vai ser onde hoje? O culto hoje vai ser na casa do irmão Valdir. E no domingo vai ser onde o culto? O culto vai ser na casa do irmão Sérgio. Não era assim. Onde é que nós vamos nos reunir? Aleluia. Igreja, tem um livro chamado O Lugar Mais Seguro do Mundo, o nome desse livro, de Larry Crabb, que nesse livro ele cita um conceito que também é apresentado por aquele escritor conhecido, né, o C.S. Lewis, que ele é muito famoso por ter escrito as Crônicas de Nárnia, né, que é um best-seller em inglês. Mas ele era um crente anglicano, né? Ele era um crente anglicano, e ele escreveu também muitas obras de teologia e de prática cristã. E a mais conhecida de todas é o Cristianismo Puro e Simples, que todo pastor diz que é um dos livros fundamentais, né, para que nós venhamos absorver um pouco mais, né, de um homem de Deus que trouxe muitas reflexões. Esses dois escritores, eles trazem um conceito chamado de pecado animal e pecado diabólico. Esses dois escritores trazem esse conceito. O pecado animal é tudo aquilo que está na nossa superfície, tudo aquilo que está na superfície da nossa vida. Enquanto que o pecado demoníaco é aquele que está abaixo dessa superfície, é aquilo que está mais oculto na nossa vida, que está nas profundezas do nosso ser, estão enraizados. O pecado animal é tudo que vem do nosso instinto ou do nosso desejo. Tudo que vem do nosso instinto ou do nosso desejo é o quê? É o impulso sexual, o desejo sexual. É quando a pessoa irrita a gente na mesma hora a gente explode. Esse é o pecado animal, né? Alguém torrou a nossa paciência, a gente vai dar taca o grito. Taca o grito. E quem nunca, né? Quem nunca, né? Principalmente com o menino. Com o menino, né? Quem nunca? É aquele impulso, principalmente os adolescentes aí que ainda não se acostumaram com os hormônios, né? Tem uns varões, uns irmãos, umas irmãs que é mais suscetível, né, às fraquezas desse lado sensual, né? Esses impulsos faz parte também dos pecados animais. Como eu citei, a pornografia, o consumo de bebidas, de drogas, vício, desejo, a glutonaria, que muito crente esquece, né, que é pecado, mas também é pecado, a ira, né? Mas abaixo disso existem os pecados que são demoníacos, dentro do conceito desses dois escritores, né? E embaixo disso, que eu posso até comparar esses pecados demoníacos com aquilo que eu já mencionei, que é a iniquidade, né? Abaixo disso, que está um pouco mais profundo, os pecados demoníacos são aqueles que não são produzidos pelos nossos impulsos, não são produzidos pelos nossos desejos imediatos. Eu achei a menina atraente, vou lá dar uma cantada nela, ver se eu consigo pelo menos o telefone dela, que sai eu consigo ficar com ela. Isso é pecado animal, né? O cara tô chato, ou me decepcionei, não, vou encher a cara hoje, para ver se eu esqueço, afogar as mágoas. Pecado animal. Entorraram sua paciência e você tacou o grito, discutiu, bateu boca mesmo. Pecado animal. Mas aí existe aquilo que está mais na profundeza. É aquilo que você leva por muito tempo.
é aquilo que não foi provocado. Não houve uma provocação para que houvesse uma reação. É aquilo que ocupa os nossos pensamentos e enche o nosso coração. Aquilo quando do nada tu começa a pensar coisas ruins, começa a pensar coisas ruins das pessoas, ou esperar, desejar que algo mal aconteça a alguém, ou ver alguém passando por um processo ruim, uma fase difícil, e achar que aquela pessoa merece passar aquilo. É você planejar como você vai conseguir para manipular uma situação, ou para você tirar vantagem de alguém. Isso aí está mais profundo. Requer planejamento, maquinação, reflexão do mal, reflexão, requer você entrar dentro do pecado. Isso é que é o mais perigoso. Isso que é o mais perigoso, porque está preso, está enraizado, está na profundo. O que tem que estar no nosso profundo é o Espírito de Deus. Isso é o que está no nosso profundo. Na nossa superfície nós podemos até estourar, na nossa superfície podemos até vacilar, mas o que está no nosso profundo nos faz voltar ao centro da vontade de Deus. A gente pode até vacilar, errar, mas a gente se levanta, a gente continua, a gente se arrepende, a gente se conserta, se redime. Se eu vacilei com alguém, eu vou tentar reparar o meu mal. Mas aquele que está no pecado demoníaco, ele não se arrepende. Ele planeja fazer as coisas. Como vai tirar vantagem, como vai manipular, qual é a melhor mentira para contar, qual é a melhor história, qual é a que vai convencer mais. Isso é que é o mais perigoso. Dentro deles está, dentro do pecado demoníaco, é jurar falsamente. Porque ninguém mente no automático. Você pensa antes de mentir. Antes de contar uma história falsa, você pensa, você reflete naquilo. Você planeja. Jurar falsamente, a falsa religiosidade, aquela que só tem a aparência, mas o coração é cheio de rancores, cheio de mágoas, cheio de desejos, cheio de inveja. O orgulho, a vaidade, a inveja e o planejamento daquilo que é mal. Tudo isso está dentro desse conceito apresentado, é o pecado, são os pecados demoníacos. Segundo C.S. Lewis, no seu livro Evangelho Puro e Simples, ele destaca o pior pecado de todos. Isso aqui é segundo as palavras dele, por isso eu vou ler o que está escrito no livro, tá certo? Segundo o que ele fala, tá bom, igreja? Ele fala assim: para encerrar, apesar de ter falado bastante a respeito de sexo, ele fala um pouco de sexo anteriormente, quero deixar tão claro quanto possível que o centro da moralidade cristã não está aí. Se alguém pensa que os cristãos consideram a falta de castidade o vício supremo, essa pessoa está redondamente enganada. Os pecados da carne são maus, mas dos pecados são menos graves. Todos os prazeres mais terríveis são de natureza puramente espiritual. O prazer de provar que o próximo está errado, de tiranizar, de oprimir, de perseguir, de tratar os outros com desprezo, com superioridade, de estragar o prazer, de difamar alguém, são os prazeres do poder e do ódio. Isso porque existem duas coisas dentro de mim que competem com um ser humano que eu devo me tornar. São essas duas coisas que dentro de mim lutam contra quem eu devo me tornar. São o ser animal e o ser diabólico. O diabólico é o pior dos dois. É por isso que um moralista frio e pretensamente virtuoso, que vai regularmente à igreja, pode estar bem mais perto do inferno do que uma prostituta. E é claro, porém,
que é melhor não ser nenhum dos dois, nem o moralista frio, pretensioso, e nem a prostituta. Mas a prostituta que reconhece que está no pecado, que reconhece que ela precisa se arrepender, precisa mudar de vida, mas às vezes ela está ali por causa de uma fraqueza, de um domínio que ela não consegue se libertar sozinha, ou de uma circunstância da vida que fez com que ela não tivesse outra chance, outro meio de sobrevivência a não ser aquele, mas reconhece que está errada, que precisa se arrepender, que precisa se consertar. Essa está muito mais perto da glória de Deus do que aquele que se veste todo bonitinho, que não falta um culto, mas que está com o coração cheio de rancores, cheio de pretensões, de superioridade. E eu posso ter certeza que cada um de vocês já deve ter conhecido alguém assim também. Cada um de vocês. Tem sempre aquele irmão que a gente dá a paz do Senhor e não saúda de volta. Tem sempre aquele irmão que acha que só a placa da igreja dele vai para o céu, que Jesus deu o céu, a sua vida para salvar uma placa de igreja, irmão Sérgio. Tem gente que chega a pensar isso. É o pensamento de seita, né? Isso, o exclusivismo. Desde a queda, ainda nas palavras de C.S. Lewis, desde a queda de Satanás e da queda do homem, a palavra de Deus denuncia o pecado principal, o supremo mal, chamado orgulho. A falta da pureza, a ira, a ganância, a embriaguez e tudo mais, em comparação com o orgulho, são ninharias. Foi pelo orgulho que o demônio tornou-se o demônio. O orgulho conduz a todos os outros pecados. É o mais completo estado que uma alma se encontra de ser ante Deus. É o estado mais próximo de que uma pessoa chega de ser ante Deus, é a pessoa se tornar uma alma orgulhosa. Porque o orgulho, o que é que o orgulho faz? O orgulho faz com que? O orgulho faz com que você não enxergue o seu erro, só enxergue o do outro. Quem não enxerga o seu erro não busca arrependimento. O orgulho faz com que você não enxergue as suas falhas, só enxergue as falhas dos outros, não consiga ver as qualidades nas pessoas. O orgulho faz com que o seu coração se endureça. Tudo que eu fiz, eu não recebi nada de volta, não vale a pena ser bom. Quem nunca falou isso? Quem nunca? Eu já falei. Vou tomar liberdade, a pastora Rosângela já falou. O desabafo da irmã Ana no sábado. Mas o bom, igreja, é que a gente não permite ser dominado por esses impulsos, porque a palavra já não prevê que o amor de muitos se esfriará pela multiplicação das iniquidades. A gente vê tanto mal, que às vezes a gente fica desanimado mesmo, desesperançoso, e aí o amor se esfria. E quando o amor se esfria, a gente perde a capacidade de fazer o bem. Tiago 4,6 fala que Deus resiste aos orgulhosos, mas dá maior graça aos humildes. Também em Provérbios 16:18 fala que a soberba precede a ruína e o orgulho a queda. Também 1 Pedro 5,5 fala: da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no devido tempo. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele cuida de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o adversário de vossas almas, ronda como um leão rugindo, procurando a quem possa devorar. Resisti-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos
Não é só você que está passando dificuldade, não é só você que está passando sofrimento, não é só você que está passando por esse processo de opressão espiritual sobre a tua vida para te fazer parar. Não é só você, toda a verdadeira igreja do Senhor está passando por isso. Os nossos irmãos do primeiro século passaram por isso, Jesus passou por isso, Paulo, Pedro, Tiago, João passaram por isso, o rei Davi, que era rei, passou por isso. Por que nós não vamos passar? O Deus de toda a graça, que nos chamou para a sua glória eterna em Cristo, depois de vocês terem sofrido por um pouco tempo, os restaurará e os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Deus vai nos fortalecer, Deus vai nos confirmar, Deus vai nos restaurar, Deus vai nos pôr sobre firmes alicerces, se nós não retrocedermos, igreja. As promessas são para quem? É para todos? Ou é só para aqueles que são fiéis até o fim? Hein? Oh glória. Para terminar, só para falar, fechar mais uma vez sobre como o orgulho afeta, opera em nossa vida. E é o que aqui a gente tem que correr, igreja, correr do orgulho. Que, vou te dizer uma coisa, igreja, o orgulho é o mal do crente. O orgulho é o mal do crente. E quanto mais o irmão é ungido, mais potencial ele tem para ser orgulhoso. Ainda vou dizer isso. Muito. Se a gente não vigiar, ele nos domina, igreja. Ele nos domina. Dentro do orgulho está contido a vaidade, porque qual é a forma mais fácil do orgulho aparecer? É quando a nossa vaidade é ferida. Quando a nossa vaidade é ferida, o orgulho vem. Tem irmão que é uma bênção, fala alguma coisa contra ele, critica alguma coisa, fala que ele não está certo, fala que ele está equivocado. Tem pessoas que você não pode nem dizer assim, vigia, irmão, que já fica com raiva de você. Já fica com raiva de você. Irmão, o irmão lhe conta um negócio, uma história ruim, e você diz assim, irmão, vamos orar? Ele vai ficar com raiva de você porque você não deu razão. Então, a forma mais fácil de aparecer o orgulho é quando a vaidade é ferida. Então, dentro do orgulho estão contidos a vaidade, a soberba, a dureza de coração. O coração fica duro como? Quando a pessoa está cheia de orgulho. As pessoas abandonam a igreja por quê? Por orgulho. As pessoas terminam as amizades por quê? Por orgulho. Os casais terminam, salvo em caso de traição, terminam por quê? Por orgulho. Se afastam do outro por orgulho. Estão contidos vaidade, soberba, dureza de coração, cegueira espiritual. O orgulho nos deixa cego espiritualmente, porque nós não conseguimos enxergar nada além da nossa própria vaidade, da nossa própria visão. Uma pessoa chega com uma visão nova para você, você não aceita a visão nova, porque você só aceita a sua própria visão. Você não consegue nem conceber a hipótese, a vaga possibilidade de que você possa estar enganado. E é por isso que hoje em dia, quando a gente vai assistir um debate não é mais a procura pela verdade. O debate é o quê? É disputa de ego. Antigamente o debate era a busca pela verdade, né? Chama-se o debate quando surgiu na filosofia. As pessoas expressavam os seus pensamentos para que, encontrando pontos em comum e acrescentando o pensamento do outro ao seu, ambos os pensadores venham crescer. Hoje em dia não, o debate virou o quê? Disputa de ego. Disputa de ego. Muitas vezes o debate tem de tudo menos verdade. É só ataques pessoais, verdades manipuladas. Orgulho. O orgulho tira a nossa visão, o nosso discernimento das coisas. Quem está com o coração orgulhoso não tem visão espiritual.
O orgulho faz com que? Faz com que a gente venha agir precipitadamente. A gente venha tomar ações equivocadas. O orgulho quebra a comunhão. O orgulho promove mágoa, promove rancor, promove o fechamento de portas. As pessoas às vezes deixa de abraçar uma oportunidade porque está orgulhoso. Aí não cresce na vida. Não cresce na vida porque por causa do orgulho deixou a oportunidade passar. A porta que Deus abriu, deixa eu passar. O orgulho promove destruição de pontes. Destruição de pontes o quê? Relacionamentos que você pode estabelecer, que possam trazer conexões para a sua vida, conexões profissionais, novas amizades, amizades boas. E está cada vez mais difícil, igreja, ter amizades boas e verdadeiras. Mas a gente às vezes é tão orgulhoso que a gente é fechado consigo mesmo. Às vezes a pessoa gosta da gente, simpatiza com a gente, mas não vê abertura. Não vê abertura. Tem medo de se aproximar, achando que vai ser desdenhado, desprezado. Então, ele fecha portas, quebra pontes, promove frieza, promove indiferença, promove solidão. Pessoas orgulhosas são solitárias. E não tem coisa pior do que a solidão, igreja. Promove o abandono, promove a destruição de amizades, a separação de casais, a contenda entre irmãos, a perda do primeiro amor, o apagar da chama do Espírito e, por fim, a morte da fé e a morte espiritual. Terrível o orgulho. Foi o orgulho que fez com que Satanás quis ser igual a Deus. Foi o orgulho que fez com que a serpente foi até a Eva e disse: olha, se tu comer do fruto, tu vai ser igual a Deus. Foi o orgulho que fez Caim matar o próprio irmão. Ele não enxergou a sua falha, que poderia ser consertada. Foi o orgulho que quase fez Davi matar uma casa inteira, a casa de Nabal, inclusive as crianças, se não fosse Abigail, no meio do caminho, se apresentar a ele e pedir misericórdia. E ele diz: abençoada és tu, mulher, que me impediste de derramar sangue inocente, porque eu já tinha colocado em meu coração que na casa de Nabal eu não deixaria nenhum homem vivo, nem mesmo as crianças. Orgulho. Foi o orgulho que fez com que Salomão, o mais sábio dos homens depois de Jesus, se desviasse, alcançando riquezas para si mesmo, alianças para engrandecer e glorificar o seu reino, e somente quando estava velho, quase morrendo, foi lembrar que tudo que ele tinha buscado na vida foi orgulho e vaidade. O orgulho, igreja, que é aquilo que nós temos que lançar fora das nossas vidas. E essa é a mensagem que eu tinha para trazer aqui essa noite, igreja. Que nós venhamos nos livrar do maior mal que qualquer um de nós pode ter, que é o orgulho. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nos livra, Senhor, de um coração orgulhoso, Pai. A Tua palavra nos fala, Senhor, lá no Salmo 51. O rei Davi, Pai, depois de ter se arrependido do adultério que cometeu, ele escreveu este salmo, Senhor, glorificando a Ti e dizendo, Senhor, em um dos seus versos, dizendo que Tu não te agrada de sacrifícios nem de holocaustos, do contrário Ele os te daria, mas Tu se agrada de um espírito quebrantado e de um coração contrito, esse Tu não rejeitarás. Que seja, Senhor, isso na nossa vida, Pai, que nós venhamos buscar esse quebrantamento de espírito, que nós venhamos buscar, Senhor, esse coração quebrantado na Tua presença, Pai, para que, Senhor, nós não venhamos permitir que o orgulho, Senhor, venha esconder nenhuma falha nossa, mas que, Senhor, diante da Tua presença, nós venhamos nos rasgar por completo, Pai, expondo, Senhor, toda a nossa fraqueza e a nossa falha, e nos entregando a Ti, Senhor, fazendo como Naamã, Senhor,
diante da oportunidade da cura, tirou as suas vestes, expôs a sua lepra, como a pastora Rosângela pregou este sábado, expondo a sua lepra, a sua fraqueza, Senhor. Aquele homem que era de autoridade, cheio do orgulho, que por pouco não perde a sua cura, que por pouco, Senhor, não deixou de receber, Senhor, a restauração na sua vida, se não fosse um dos seus conselheiros dizendo: Senhor, tu já vieste de tão longe até aqui, se acaso o profeta tivesse te dito, para que tu fizesses algo muito difícil, tu farias. O profeta mandou apenas tu se banhar nas águas do Rio Jordão, e ele ali, expondo as suas feridas, expondo as suas fraquezas, mergulhou naquelas águas, e a palavra nos fala que ele saiu completamente restaurado, com a pele limpa, como a de um bebê. Que tu faças assim na nossa vida, não por meio das águas do Jordão, mas por meio das águas do teu Espírito, Senhor. Nos lava aqui esta noite, Pai, aquelas águas que saem das portais do teu santuário, que desce como um rio, Senhor, que se pode passar somente a nado. Assim seja, Senhor, a nossa vida abundante dessas águas, para jorrar para a vida eterna, na minha vida, na vida dos meus irmãos. Coloca por terra as nossas fraquezas, coloca por terra o orgulho, coloca por terra, Pai, a cegueira, a teimosia. Em nome de Jesus, o inimigo das nossas vidas cai por terra seta, cai por terra engano, cai por terra armadilha, cai por terra laço, cai por terra cadeia, cai por terra enfermidade, cai por terra tudo aquilo que vem contra a nossa vida. Protege, Senhor, os nossos jovens, protege, Senhor, os pais, os maridos, as esposas, protege, Senhor, os nossos idosos, Pai, em nome de Jesus. Dá livramento de queda, dá livramento de doença, em nome de Jesus, Senhor. Não permite que nenhum mal chegue até a nossa casa, em nome de Jesus, amém.